Quando quiser. Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Então, nós vamos dar início, então, ao painel número 4, que tem como título Regulação na Perspectiva das Novas Tecnologias e Inteligência Artificial. Então, é um prazer poder aí moderar esse importante painel, que tem um tema, é um conjunto de temas que é convergente e é um tema também que a gente percebe que é atual, não é? E que precisa efetivamente ser desenvolvido no Brasil e também em Portugal, no mundo, enfim. Eu sou o professor Wilson Engelmann, sou professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Unicinos, que tem um campus em São Leopoldo e também um campus em Porto Alegre. Eu sou da Escola de Direito da Unicinos, sou professor do programa de pós-graduação em Direito, Mestrado e Doutorado, e também sou professor e pesquisador do mestrado profissional em Direito da Empresa e dos Negócios também da Unicinos. Então, é uma honra, né, e agradecer aí ao Leonardo pela condução aí dos trabalhos, ajudando aí a organizar o nosso GT. E vamos dar início, então, ao nosso primeiro grupo de painelistas, né? Eu chamo, então, o Dillings Barbosa Maquiné e Paulo César de Lara, né, estão aqui, né? E o trabalho, então, assinado pelos dois, né, que são do Centro Universitário Autônomo do Brasil, o Dillings, e a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o Paulo César. Então, sejam muito bem-vindos. E o título do trabalho é Inteligência Artificial, Liberdade de Escolha e Parentalismo. Então, eu peço que cada um dos colegas que vai apresentar o trabalho procure respeitar o tempo de 10 minutos, né, para que a gente possa, então, ao final, ou mesmo durante, né, como nós somos um grupo pequeno, irmos fazendo um debate. Nós temos agora das 16 horas até às 18 horas, é o planejamento desse painel. Então, podemos aí aprofundar esses temas. Então, por favor, Dillings, não sei se é essa a pronúncia correta do seu nome, se não for, por favor, me corrija. Então, a palavra está com vocês. Boa tarde, professor. Boa tarde aos demais presentes. Eu falo direto de Manaus, Amazonas. Eu pergunto se a minha tela de PowerPoint foi exibida para o grupo. Ela está em processo aí de compartilhamento. Ótimo. Aqui tem um pequeno delay, mas agora sim. Agora está visível. Então, eu agradeço a oportunidade de poder participar do segundo seminário Luso Brasileiro de Direito Público, patrocinado pelo Iberujur e demais entidades associadas. E aqui eu me apresento para trazer o trabalho intitulado Inteligência Artificial, Liberdade de Escolha e Paternalismo. Então, eu queria desde já registrar esse ajuste, né? Porque o título do trabalho é Paternalismo e não Parentalismo. Tá ok. Um equívoco. E a mudança das palavras muda bastante a temática. Sem então, dúvida. Acho que esse ajuste é necessário. Esse trabalho eu fiz em composição com meu amigo e professor Paulo César de Lara, como já foi colocado, ele é professor da Universidade Estadual de Ponta Grossa, e eu sou professor universitário, licenciado, eu sou mestre em Direito Ambiental, e eu e o professor Paulo César, nós somos doutorandos do Centro Universitário Autônomo do Brasil, no Programa de Direitos Fundamentais e Democracia. O objeto do nosso trabalho, ele cinge-se basicamente em discutir a relação entre liberdade de escolha e paternalismo. E também nos questionamos a influência que a inteligência artificial, muito presente no nosso dia a dia, que tipo de influência ela faz no exercício dessa liberdade. E a nossa abordagem tem como ponto de partida as ideias de Richard Thaler e Cass Sunstein, que são dois grandes entusiastas do paternalismo libertário. O nosso trabalho parte de algumas premissas. A primeira
como bem colocam o Thaler e o Sunstein, é de que o poder de fazer escolhas ele é ambivalente, ele pode ser um benefício, e ele é, de fato, um benefício extraordinário para o ser humano, mas ele também tem um lado negativo, ele pode se constituir num imenso fardo. E na hora de escolher, nós, seres humanos, fazemos um julgamento, né? Pesamos justamente o custo das decisões e os erros que podem advir dessas decisões, e muitas das vezes optamos por não escolher. Isso também é possível. No segundo momento, também nós temos que reconhecer que o paternalismo é presente no nosso dia a dia, e o paternalismo libertário é uma proposta de paternalismo que é colocada por Thaler e Sunstein, e eles entendem que se mostra um sistema legítimo, eticamente legítimo, na medida em que, embora paternalista, é um sistema que pode favorecer a liberdade de escolha do indivíduo, fazendo, então, assim, homenagem à sua individualidade. Além disso, também reconhecemos que os sistemas de algoritmo de inteligência artificial hoje constituem, de fato, uma nova instância regulatória. E hoje os algoritmos, assim como os seres humanos, já estão tomando diversas decisões, e até decisões, às vezes, difíceis, decisões de políticas públicas, decisões empresariais, decisões mesmo no que diz respeito à vida privada. Os algoritmos eles estão ajudando as pessoas a tomar essas decisões. Como estratégia de abordagem, nós dividimos o nosso trabalho em alguns tópicos, apenas 3. O primeiro, a gente fala sobre a liberdade de escolha, num duplo aspecto, enquanto atributo do indivíduo, né, enquanto atributo moral e também como um direito fundamental. E nesse tópico, nós ressaltamos esse aspecto da individualidade, que é a escolha ativa, né? A escolha livre, consciente. Então, ela seria a expressão máxima e ideal da autonomia individual. No segundo momento, tratamos do paternalismo e da liberdade de escolha, ocasião em que nós vamos, então, verticalizar a análise sobre o paternalismo libertário e demonstrando a sua legitimidade como instrumento ético para garantir tanto a liberdade de escolha quanto a autonomia do indivíduo, e isso tudo apoiado na perspectiva de Thaler e Sunstein. No terceiro momento, nós analisamos a inteligência artificial e a liberdade de escolha, momento em que nós vamos falar justamente dos sistemas de algoritmos de inteligência artificial enquanto nova modalidade regulatória. E nisso nós nos apoiamos na teoria da regulação policêntrica de Julia Black e também nas ideias de Andrew Murray, o qual afirma que existem pelo menos 4 sistemas regulatórios na sociedade, que seriam o direito, as normas sociais, o mercado e a arquitetura, seja a arquitetura física, seja a arquitetura tecnológica. E no que diz respeito à arquitetura tecnológica, os sistemas de algoritmo de inteligência artificial, então, eles vão ganhar grande destaque nesse aspecto. No item 3.1, abordamos a relação entre regulação algorítmica e escolha ativa e também as formas de escolha padronizada, e essa escolha padronizada é justamente o momento em que o paternalismo ele vai se mostrar de forma mais presente. Passamos, então, às considerações finais. Nossa metodologia, nós lançamos mão do método dedutivo como método de abordagem e do método comparativo como método de procedimento, e adotamos como critério comparativo as modalidades de escolha e os sistemas regulatórios que incidem sobre essas formas de escolha. E a técnica é a pesquisa bibliográfica. Como conclusões articuladas, nós reconhecemos a existência dessa nova modalidade de regulação, a regulação algorítmica, e aí nós nos apoiamos nas ideias de Karen Jung, que fala muito bem sobre essa nova forma de regulação, e reconhecendo que essa nova modalidade regulatória traz mudanças disruptivas para todos os ramos da atividade humana, em especial para o exercício da liberdade de escolha. Nesse sentido, nós podemos afirmar, baseados especialmente nas ideias de Thaler e Sunstein, né, que a arquitetura de escolha, elas hoje são normalmente projetadas com o auxílio dos sistemas de algoritmo de inteligência artificial, que fazem um trabalho incessante de receber dados, processá-los e entregar os resultados conforme a configuração ou conforme determinado pelos seus controladores.
No que diz respeito às arquiteturas de escolha de caráter paternalista libertário, né, nós vamos reconhecer que elas se apresentam de duas formas básicas, ou seja, regras padrão, e essas regras padrão também são produto, em grande medida, da atividade incessante desses algoritmos, ou da exigência de escolha ativa, né? Ou seja, é o momento em que os sistemas exigem que o usuário, o eleitor, o contribuinte, o fornecedor de um serviço público, ele faça a escolha de forma consciente e clara. Dando continuidade, vamos apresentar as razões pelas quais Thaler e Sunstein entendem que o paternalismo libertário ele é legítimo. Eles vão basear, vão fazer referência a estudos comportamentais que apontam que as preferências humanas são mal informadas e as pessoas escolhem mal. Então, nesse sentido, já que muitas das escolhas das pessoas são enviesadas, o paternalismo ele poderia ser benéfico, ajudando as pessoas a escolherem melhor. Além disso, a racionalidade e o autocontrole emocional das pessoas, no momento em que elas decidem, também pode influenciar muito na qualidade das decisões. E muitas das vezes, por uma questão emocional, ou pela falta de uma informação ou mais informações, as pessoas não escolhem bem e acabam tomando decisões que vão de encontro à perspectiva de bem-estar. Continuando e já caminhando para o fim, além dessa questão do paternalismo, reconhecemos que a regulação algorítmica é uma realidade na nossa vida cotidiana. Os controladores desses algoritmos estabelecem balizas, parâmetros e padrões que vão conformar as arquiteturas de escolha e, na medida em que essas arquiteturas de escolha são construídas, elas vão, né, dependendo do desenho que elas vão ter, elas vão permitir às pessoas exercerem mais ainda a sua autonomia ou vai agir de forma paternalista. E aí nós teríamos o paternalismo tanto libertário benéfico como o paternalismo negativo. Temos que reconhecer também que o poder regulatório exercido pelos sistemas de algoritmo de inteligência artificial ele não é neutro. Na verdade, o sistema é neutro, mas já que ele tem controladores por trás, por vezes, os interesses desses controladores acabam influenciando o resultado. E, já caminhando para o fim, ainda tenho 30 segundos, a regulação algorítmica ela tem um papel ambivalente na medida em que ela ajuda as pessoas a escolherem melhor, tanto a escolha ativa quanto o paternalismo libertário, mas pode favorecer o paternalismo puro e simples, como eu já falei. Também, né, esses sistemas eles podem se constituir num mecanismo de controle, de vigilância, de violação de direitos e ser um ambiente fértil para práticas de diversos ilícitos. Por último, os sistemas de algoritmo de inteligência artificial, eles contribuem para fomentar o paradoxo da escolha, na medida em que quanto mais escolhas, mais possibilidades, mais difícil e caro fica escolher. Então, esse é o nosso trabalho, basicamente. Eu agradeço, e em meu nome e em nome do meu colega Paulo de Lara, que também está presente. Obrigado. Ok, muito obrigado, Dilins Barbosa Maquiné e Paulo César de Lara aí pela apresentação do trabalho, acho bem instigante e desafiador, e agradecer também ao cumprimento do prazo nessa questão, porque justamente marca um tema que é extremamente atual, né, um tema que dialoga também com as minhas pesquisas, essa questão da regulação, e principalmente esse tema que vocês dois trazem, que é essa questão da liberdade de escolha dentre essas, digamos assim, quase sem limite, não é, as possibilidades a partir do algoritmo. Eu tomaria a liberdade de fazer uma sugestão para vocês, já que você citou o Sunstein. O Kahneman, o Sunstein e o Sibony publicaram um livro Nós, acho que o livro Nós, ou Ruído, né? Ele complementa essa questão de vocês, porque justamente os dois autores fazem essa relação da existência do nós, porque justamente esse ruído, né, que está nesse contexto, ele se caracteriza por uma chamada inconsistência e pela imprevisibilidade do erro. Então, eu penso que se essa questão da inteligência artificial ela vai continuar avançando, e certamente vai, a gente precisa efetivamente cuidar cada vez mais sobre essas escolhas
que nós temos nesse mundo digital. Então, quero agradecer aí a sua participação e também parabenize, por favor, em meu nome, o Paulo César de Lara, porque é um tema efetivamente importante para ser discutido na academia. Então, muito obrigado aí pela sua participação. Tá? Na sequência, então, eu convido a Lorena Esquivel de Brito e a Cristine Cerqueira da Cruz, né? A Lorena eu estou vendo já aí, para apresentarem o trabalho. As duas colegas são do Centro Universitário Maurício de Nassau, e o título do trabalho das duas colegas é Sociedade da Informação, um subtítulo, Exercício da Democracia e a Utilização de Dados Pessoais. Então, Lorena, por favor, a palavra está contigo. Boa tarde, né, a todos. Boa tarde, seja bem-vinda. A Cristine também está aí. Cristine, seja bem-vinda também. Isso. Saúde, professor. Saúde o professor Wilson, né, que está aqui como nosso moderador, e também vai fazer sua exposição logo em seguida, não é? Exatamente. O professor Alguém tem que controlar o moderador, né? O professor Dillings também, né? O professor Paulo César e a professora Raquel, que já vi também que vai participar em seguida, né? Sim. É uma honra participar desse evento, né? Eu sou mestre pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Meu sentimento de estar aí é profundo, né? Lembranças muito importantes, né? Muito boas dos momentos vividos nessa instituição. E hoje, né, poder participar, mesmo que virtualmente, né, é de grande... eu fico muito grata, né, por tudo isso. Eu sou professora do Centro Universitário Maurício de Nassau. Esse trabalho é uma produção em conjunto, né, com Cristine, que hoje, né, é estudante do curso, né, e logo em seguida, né, já bem perto, né, vai se tornar bacharel em Direito e vem seguindo aí, trilhando o seu caminho, né, na vida acadêmica. Então, é um momento importante para nós estarmos aqui compartilhando com vocês o fruto da nossa pesquisa, né? Hoje eu sou doutoranda do programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia, e essa temática que a gente traz, inclusive, está dentro da linha de pesquisa que hoje eu participo, né, que é da proteção de dados pessoais. O nosso trabalho, ele tem como tema a sociedade da informação, exercício da democracia, utilização de dados pessoais, e ele se destacou, né, para a gente como importante justamente por conta dos avanços tecnológicos, né, e como esses avanços tecnológicos eles trouxeram uma mudança significativa na sociedade, nas relações sociais, nas relações que se apresentam através da internet, né, havendo muitas vezes uma ideia de desassociar aquilo que se transmite através das redes sociais com aquilo que se vive nas relações sociais cotidianas, presenciais, o que também muitas vezes se mostra como algo que não é, né, verdadeiro, já que essas nossas ações, nossas atitudes nas redes sociais também trazem efeitos muito grandes, significativos nas nossas relações cotidianas, né, na nossa vida cotidiana. E por conta disso, né, um fato que chamou muita atenção é como isso interfere também no exercício da democracia. Nós utilizamos 4 autores principais, né, as ideias de Axel Honneth, quando ele fala sobre uma luta por reconhecimento. Então, como a sociedade ela se desenvolve nessa busca por reconhecimento, por participação, quais são os valores que estão envolvidos para fazer com que o indivíduo, enquanto sociedade, se sinta, né, inserido nessa sociedade, tenha aí os seus desejos realizados. Um outro autor foi o Gustave Le Bon, que ele fala sobre a sociedade de massas, né? Então, na perspectiva dele, nós vivemos em uma sociedade que é uma sociedade massificada, né? Que tem comportamentos padronizados, esses comportamentos padronizados, por exemplo, nas relações de consumo, mas na perspectiva dele também essa sociedade, né? Hoje, que nós chamamos de sociedade da informação, seria uma sociedade de massas.
E, em contraposição, o filósofo Byung-Chul Han entende que, na realidade, isso não seria um comportamento de massas, que nós vivemos em um enxame, que ele chama de enxame digital, e que, através desse enxame, nós vivemos de forma singularizada. Então, as pessoas elas não compartilham as mesmas ideias, elas simplesmente expõem ideias singularizadas, individualizadas, que não levam o grupo a algum lugar, e sim, simplesmente, atitudes efêmeras, muitas vezes até radicais, né, imediatistas, que têm um determinado vazio. Então, não tem um alicerce, não tem uma base, não é uma ideia em comum, e sim um vazio de ideias expostas aleatoriamente, e que isso, na perspectiva dele, traria um prejuízo muito grande para o exercício da democracia. E a quarta autora que nós utilizamos, que é a Shoshana Zuboff, que fala sobre o capitalismo de vigilância, que eu vou dar a palavra agora para a Cristine, ela vai complementar, né? E aí, em seguida, eu finalizo a nossa apresentação. Obrigada, professora Lorena, boa tarde a todos. Acerca da autora, né, como foi colocado por professora Lorena, só um instante, por gentileza. Vocês estão me ouvindo? Sim, está tudo certo. Não, é porque congelou. Não, mas está tudo certo. Pronto, congelou a imagem, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa. Então, acerca da complexa sociedade, né, o grande entrave dessa complexa sociedade é a desvirtuação da utilização dos dados pessoais, né, por empresas que captam esses dados, né, e sem a prévia comunicação desses usuários. E essas informações são disponibilizadas e acabam sendo utilizadas para publicidade com ganho financeiro por empresas privadas para o exercício do controle do governo ou para manipulação em eleições, né? Esses dados coletados massivamente, né, alimentam aquilo que a autora Shoshana Zuboff chama de capitalismo, né? De capitalismo de vigilância, como colocado pela professora Lorena. Esses dados, em seguida, são mapeados e é possível traçar padrões de consumo, crenças, ideologias e políticas que que serão convertidos em ganhos financeiros para grandes empresas, como, por exemplo, foi o fato denunciado, né, pelo documentário Privacidade Hackeada, em 2021, onde uma empresa de análise de dados, a Cambridge Analytica, ela utilizou de dados de 87 milhões, né, de usuários através do Facebook, e esse escândalo foi denunciado e culminou nas investigações do Reino Unido, na Índia e aqui no Brasil, e também em todo o escândalo que aconteceu nas eleições de 2016 nos Estados Unidos. Ok? Então, caminhando, né, para a gente ir finalizando a nossa ideia, o que a gente percebe, né, através dessa pesquisa, é justamente que nós vivemos, né, nesse ambiente aí, utilizamos os instrumentos digitais para poder trazer uma comunicação, uma expressão das nossas ideias, mas que essas ideias, se elas não forem, né, trabalhadas de uma forma refletida, com um propósito, com um objetivo em comum, nós vamos também acabar culminando num ponto em que poderemos ser facilmente utilizados, né, manipulados. Então, essa é a grande preocupação. Ideias sem um direcionamento em conjunto, ou seja, uma democracia que ela não está sendo refletida e que, consequentemente, podem ser manipuladas, né, por aqueles que têm os seus interesses, nomeadamente, né, num processo de eleição, através de um perfil que é captado, né, pelos nossos dados, trazer e traçar um padrão de comportamento nosso, enquanto eleitores,
para que isso já seja aí estudado e direcionado para resultados de eleições. Então, ao invés de ser aquilo que realmente nós desejamos por conta de uma base filosófica e discussões em prol do bem-estar da sociedade, seria simplesmente um despejar de ideias colocados a serviço de grandes grupos de poderosos que vão estar se beneficiando disso. Muito obrigada mais uma vez e estamos à disposição. Ok, professora Lorena, muito obrigado e também parabéns pela exposição, pelo tema. Também felicitar a Cristine, né, que se saiu muito bem, está já finalizando a graduação e logo, logo provavelmente vai alçar voos mais altos, que eu desejo sucesso então, nessa caminhada e espero que você ingresse mais adiante no mestrado. Esse tema, a professora Lorena e também a Cristine, ele é bastante interessante e se permite, eu leio alguns textos do italiano Luciano Floridi, né? O Luciano Floridi, ele é um pesquisador de ética da tecnologia e ele tem atualmente um laboratório de observação dessas questões sobre a vida na rede, enfim, na Universidade de Oxford, e ele tem um livro que está disponível, inclusive, na internet, sobre o Manifesto on Life. E é interessante isso porque ele vai dizer que nós vivemos uma sociedade hiperconectada. Então, como vocês trabalham a questão da sociedade da informação, e aqui provavelmente devem trabalhar a partir do Manuel Castells, eu penso que essa ideia do Manuel Castells, ela já tem aí uma possibilidade de releitura a partir das ideias do Luciano Floridi, porque ele vai dizer o seguinte: nesse momento que nós estamos vivendo hoje, dessa questão relativa à internet, a questão da utilização dos dados pessoais e como isso repercute na democracia, é indiferente se nós vivemos online ou offline. Ele vai dizer que nós vivemos on life, quer dizer, a nossa vida ela está dentro da rede, e é nessa rede que nós precisamos aprender a estabelecer limites, a prever perspectivas regulatórias também, e principalmente eu penso que esse é um debate bastante interessante, que a gente possa avaliar também, e todas as questões que a gente já vem acompanhando sobre fake news, como isso interfere na democracia. Então, eu penso que se aceitarem essa sugestão, se já não a conhecem, eu penso que pode enriquecer bastante, porque é, no fundo, uma preocupação de um autor contemporâneo e que está, enfim, vivendo essas questões da internet e que está teorizando acerca disso e reclamando efetivamente uma intervenção maior do Estado para regular esse ambiente que nós estamos vivendo. Então, muito obrigado pela participação de vocês duas e parabéns ao trabalho. Bom, agora, na sequência, então, eu vou chamar a mim mesmo, né, e a professora Raquel von Ohrendorf, que está, eu não sei, ela está online, ela está acompanhando, eu acho, mas ela não vai poder apresentar. Nós submetemos 2 trabalhos, então, nesse primeiro eu coloquei ela foi colocada como primeira autora, e no segundo eu me coloquei como primeiro autor. E esse primeiro trabalho nós intitulamos Uma possibilidade de concretização do ODS 12 através da autorregulação das inovações em um mundo permeado pelo ESG. Então, Leonardo, controla o tempo para mim, por favor. E aí eu vou apresentando aqui. Bom, esse tema, ele chama a nossa atenção, né, por várias questões. Primeiro, essa sigla do ESG ou do ESG, a Raquel está aí agora. Oi, Raquel, obrigado aí por ter entrado. E, então, esse tema do ESG é um tema que vem ganhando as discussões e tem um impacto direto nas empresas, porque é justamente uma perspectiva de você criar critérios de análise para reconhecer se uma determinada empresa preenche os requisitos ou não. Então, o ESG, a letra E, vem da questão do environmental, das questões ambientais, o S dos aspectos sociais e o G, a questão da governança. Então, a gente tem um grupo na Unicinos, um grupo interdisciplinar formado por pesquisadores de vários programas de pós-graduação da Unicinos, que tem estudado já desde há 2 anos a importância desse tema e a maneira como a universidade ela pode entrar nesse contexto
para criar justamente um conhecimento, uma epistemologia do desenvolvimento dessas siglas e o quão importante essa temática ambiental, as questões sociais, e isso permeado pela questão da governança é importante na atualidade para o desenvolvimento dos negócios e sustentado por uma questão relativa a que os negócios vão continuar buscando lucro, porque isso é da essência das empresas, das sociedades empresariais, tanto no Brasil quanto no mundo. Então, não é uma perspectiva de você buscar empresas que não tenham a questão lucrativa, isso é da essência, mas é que você tenha também empresas que trabalhem na concretização de um propósito. Então, para além de uma perspectiva econômico-financeira do resultado do lucro que a empresa busca nas suas atividades, ela deveria colocar ao lado disso também uma preocupação de propósito. E o propósito aqui, nesse sentido, é uma preocupação ambiental, né? E hoje, cada vez mais ganham importância as questões climáticas, o aquecimento global e assim por diante. Então, o que as empresas, o que essas organizações coletivas podem e devem fazer para que o meio ambiente, não é, possa continuar aceitando o desenvolvimento da inovação, que tem uma participação direta com a indústria, que transforma a pesquisa científica desenvolvida nas universidades e nos centros de pesquisa, efetivamente em um produto inovador que é levado ao mercado de consumo e nós somos ávidos, na verdade, por comprar essas coisas novas. Só que nesse contexto também, hoje, nós temos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável do Milênio, e um deles que conversa com esse nosso primeiro artigo aqui, que eu e a professora Raquel desenvolvemos e que faz parte também das pesquisas que cada um de nós coordena junto ao programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, é o ODS 12, que justamente busca o desenvolvimento de um mercado, o desenvolvimento produtivo e o consumo sustentáveis. Então, me parece que hoje também, como essa questão do ESG e esse ODS 12, ele está preocupado com a produção industrial, então uma produção industrial mais limpa, uma produção industrial mais reciclada, uma reutilização de materiais, nós consumidores, que também estamos previstos nessa questão do consumo, né, que seja sustentável, que seja responsável, nós consumidores também precisaremos fazer a nossa parte. Ou seja, como nós podemos fazer a nossa parte? Uma efetiva vigilância que nós consumidores precisamos verificar dos produtos que nós consumimos. Então, utilizar o serviço de atenção ao cliente, perguntar para os canais de comunicação com o consumidor como determinado produto é desenvolvido. E a partir dessas respostas que essas organizações empresariais divulgam, não é para a pergunta individual, ou por meio do seu site, ou por meio dos rótulos, das embalagens, dos produtos que são comercializados, nós, consumidores, passamos a ter uma participação ativa e uma participação efetiva no cumprimento do ODS 12, que é para a indústria, mas é também para o consumidor, mas principalmente para nós cobrarmos das empresas das quais nós compramos os produtos, que elas também comecem a exteriorizar, a divulgar para o mercado consumidor quais são as providências que são tomadas para a implementação dessas questões ambientais, como está a relação da empresa com esse contexto social, iniciando por um devido cumprimento dos direitos trabalhistas, então o respeito ao direito do trabalho, às normas de saúde e segurança do trabalhador, como está a governança dessa instituição, mesmo que seja uma organização privada, como essa organização privada, por exemplo, desenvolve o seu código de conduta e como esse código de conduta ele faz parte da cultura empresarial daquela organização e como essa cultura empresarial acaba gerando produtos que tenham efetivamente qualidades, que respeitem ao meio ambiente, que respeitem a saúde e a segurança do consumidor. Então, isso parece que é um tema importante e é um tema que dialoga também com uma outra sigla que nós desenvolvemos no nosso artigo, que é o Responsible Research and Innovation, que é um tema bastante significativo e como nós estamos na Europa, é um tema que aqui na Europa, especialmente na projeção da pesquisa que a União Europeia fez por meio do Horizon 2020, quer dizer, quando eles projetaram há alguns anos atrás essa perspectiva de como seria para 2020, como vai ser daqui para frente, eles colocaram justamente já mesmo antes de se falar dos ODS, antes de se falar do tema do ESG, eles colocaram uma preocupação nesse sentido de que
a pesquisa e a inovação deveriam ser responsáveis. E se percebe que hoje, essa ideia lá atrás, de alguns anos, quando ela surgiu, ela dialoga fortemente com a perspectiva do ODS 12, não apenas do ODS 12, mas talvez dos ODS no seu conjunto, na sua convergência, e também está lastreado por essa discussão, enfim, que recentemente vem ganhando efetivamente uma expressão global, sobre a preocupação das sociedades empresárias em relação ao desenvolvimento desse tema do ESG. Então, efetivamente, no contexto da inovação, não é? E a efetiva inovação, ela não é qualquer novidade que é lançada no mercado, mas a efetiva inovação é aquela que efetivamente, além de trazer as novidades, que essas novidades sirvam para atender às necessidades humanas, e aqui me parece que tem uma perspectiva social do ESG, que não é apenas para o atendimento da necessidade ou das necessidades de algumas pessoas, mas efetivamente uma perspectiva de uma inovação que seja social, que seja inclusiva, que efetivamente possa contribuir para que as pessoas possam ter uma vida com mais qualidade no planeta Terra, para que elas possam ter uma vida que possa estar em sintonia com o meio ambiente que é preservado, que é respeitado, que é reflorestado, que é cuidado, porque efetivamente nós não somos as últimas gerações que estamos aqui no planeta Terra, e nós precisamos pensar efetivamente naquilo que muitas vezes se diz, são futuras gerações. Então, bom, se é futuro, eu não me preocupo muito com o futuro, eu quero hoje ter uma vida adequada, uma vida saudável. Ok, isso é muito correto. Entretanto, essa é uma visão muito individualista dessa nossa vida. Por quê? Porque se espera que venham muitas outras novas futuras gerações. E nós mesmos, como ainda queremos viver durante muito tempo, nós também integramos essas futuras gerações. Então, nós precisamos nos preocupar em termos um ambiente equilibrado, saudável e minimamente adequado para o desenvolvimento da vida humana. Se nós não pensarmos assim, nós vamos praticamente continuar esgotando os recursos que a natureza nos dá, que até muito tempo atrás se pensava que eram recursos infinitos, mas que, felizmente, hoje nós sabemos que eles são finitos. Então, por serem infinitos, se nós não cuidarmos, eles vão se esgotar. E em eles se esgotando, a gente precisa perguntar, efetivamente, qual é a vida que nós queremos para quando nós tivermos uma idade mais avançada e qual é a vida que nós queremos para os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos, os nossos sobrinhos e assim sucessivamente. Então, me parece que esse é, em grandes linhas, o recado que eu e a professora Raquel queremos deixar nesse nosso primeiro artigo e convidamos vocês, então, para a leitura desse documento, enfim, quando ele for publicado. Então, muito obrigado pela participação de vocês, né? E, enfim, podem anotar perguntas, eventualmente a gente discute no final. E aí, como eu estou com a palavra, eu vou seguir aqui, e peço desculpas por isso. Eu e a professora Raquel submetemos um segundo trabalho, e o segundo trabalho, ele tem uma ligação bastante direta com a minha fala, hoje de manhã, na abertura do seminário, e o título do nosso segundo trabalho é Os Desafios Normativos Trazidos pelas Nanotecnologias entre o processo legislativo tradicional e a utilização de modelos autorregulatórios. Então, começando essa nossa segunda fala, que não é totalmente separada dessa fala que eu fiz agora, sobre a questão do ODS 12, essa preocupação com o tema do ESG e essa preocupação também com essa inovação que seja efetivamente uma inovação que tenha uma preocupação ambiental. Então, aqui talvez a gente tenha um desafio. Por quê? Porque nem todas as novidades trazidas pela chamada quarta revolução industrial, não é, desse CEO do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, que tem 2 livros bastante intrigantes e que estão traduzidos para vários idiomas, né, inclusive para o português do Brasil. Ele justamente vai chamar a atenção dessa questão, né, dessas transformações que nós estamos vivenciando hoje e da importância que as organizações e que os consumidores têm nesse contexto da quarta revolução industrial. E é muito interessante, no segundo livro que ele publica e que em 2018 foi lançado no Brasil, que tem como título Aplicando a Quarta Revolução Industrial. E nesse segundo livro, Aplicando a Quarta Revolução Industrial, Klaus Schwab abre um capítulo dedicado ao estudo dos direitos humanos.
Então, ele vai dizer o seguinte, olha, essas transformações que estão naquelas chamadas tecnologias convergentes, onde está a nanotecnologia, a inteligência artificial, a robotização, a internet das coisas, materiais inteligentes e assim por diante. Todas essas tecnologias, elas são extremamente importantes, elas são extremamente disruptivas, porque rompem justamente com o estado daquilo que nós estávamos desenvolvendo até o surgimento dessas tecnologias, e elas iniciam efetivamente uma nova perspectiva de vida, e por que não dizer uma nova perspectiva do mundo, em que se insere também o trabalho que foi apresentado anteriormente pela professora Lorena e também por Cristine e pelos professores Dillens e Paulo, na medida em que nós estamos vivendo efetivamente em uma rede, não é? E tudo que nós produzimos em um determinado país, os efeitos não ficam restritos a esse espaço territorial, então os efeitos positivos e os riscos, eles são transfronteiriços, então é preciso observar essas questões. E quando falamos em nanotecnologias, né, nós estamos falando, então, numa medida, que é o nanômetro, e o nanômetro, não é, para quem não conhece, é, na verdade, a bilionésima parte de um metro, ou se quisermos, da matemática, para quem gosta, é o 10 elevado à potência 9 negativo. Então, é algo extremamente pequeno, é algo extremamente potencializador de novos efeitos. Nós estamos trabalhando ali na escala de átomos e moléculas. Isso significa que o ser humano, na medida em que desenvolveu determinados mecanismos, que poderiam ser chamados de nanoscópios, ele pode construir, destruir e reconstruir tudo o que ele quiser, incluindo a própria vida. Então, me parece que essa tecnologia, combinada com as demais tecnologias que estão nesse contexto da quarta revolução industrial, elas guardam, ao mesmo tempo, um potencial disruptivo, positivo, de geração de novos produtos, de novos medicamentos, de novos equipamentos, tanto médicos, enfim, quanto quaisquer outros que a gente possa imaginar. E o desenvolvimento, na verdade, se dá hoje, e eu fiz uma pesquisa para a gente atualizar os dados, eu fiz uma pesquisa na sexta, acho que foi na sexta, no dia 9 de julho, e eu encontrei numa página que a gente acompanha, que chama-se Stat Nano, que no dia 9 de julho, segundo aquela página, nós tínhamos 9.917 produtos que tinham alguma relação com nanopartícula. E esses produtos eram desenvolvidos por 3.055 indústrias localizadas em 64 países diferentes. Então, muitos desses produtos, se nós acessarmos essa página eletrônica, nós podemos comprar pela internet. E que vão ser distribuídos para qualquer país, sem qualquer controle, não é? Se não for um produto muito grande, que a alfândega talvez pare, ele vai entrar e vai chegar para a nossa casa, sem um controle específico de eventuais processos regulatórios que os países tenham, e nós vamos passar a utilizar esses produtos sem que a gente tenha exatamente uma certeza sobre a vigilância sanitária daquele país, né? No nosso caso brasileiro, pelo controle da Anvisa. Nós não sabemos, e nós aqui, incluindo os cientistas das áreas exatas que estão nos laboratórios desenvolvendo essas invenções que depois se transformam nessas tecnologias, nesses produtos inovadores, sobre a segurança que essas partículas têm em todo o uso que pode ser, tanto no organismo humano, tanto pela ingestão, quanto por você passar a pele, pelo cheiro e assim sucessivamente, quanto quais são os efeitos que essas partículas, por exemplo, quando elas são degradadas pelo organismo humano, ou quando você descarta uma embalagem e tem ainda um restinho desse produto, portanto, um resto dessas partículas, qual é a interação que isso gera em relação ao meio ambiente. Então, isso é muito preocupante. Para vocês terem uma ideia, segundo essa página em que eu tirei esses dados, a gente tem, por exemplo, os seguintes setores em que tem uma grande utilização de nanopartículas. O segmento eletrônico, que é bastante amplo e bastante vasto, aplicações em medicina e outras áreas da saúde, a construção civil, a construção naval, a construção bélica, né? A indústria têxtil, a indústria automotiva, aplicações ambientais, utilização em embalagens e alimentos, a utilização em energias renováveis, aparelhos domésticos, a indústria do petróleo, agricultura, impressões das mais variadas, o esporte e o fitness.
Eu arriscaria dizer que, se nós formos abrir cada uma dessas categorias, praticamente hoje não existe setor que não tenha algum produto que, de alguma maneira, tenha alguma relação com a nanotecnologia. E a grande pergunta é como se regula isso. E aí, essa mesma base de dados, ela faz uma análise dos processos e dos modelos de normatização. Então, todos nós conhecemos a ISO, né? Que é essa organização normalizadora global, da qual o Brasil faz parte por meio da ABNT, mas a ISO, apesar de todo o seu trabalho, já de vários anos, que eu acompanho de perto, ela está em terceiro lugar na produção dessas normas de regulação e de autorregulação. No primeiro lugar está a chamada SAC, que é essa normalizadora da China. Em segundo lugar está o BSI, que é essa reguladora do Reino Unido. E a ISO vem apenas em terceiro lugar na produção dessas normas. Depois, em quarto lugar, vem a chamada ICIRI, a ICIRI é do Irã. E em quinto lugar, aliás, está, então, uma normalizadora da Dinamarca. E depois vem a Holanda. Então, essas são as 6 organizações, incluindo a ISO, que mais desenvolvem normas de cumprimento voluntário, e é um segmento importante para as indústrias, sobre a regulação da nanotecnologia. Então, essa é uma questão importante, né? Porque é uma maneira de nós termos autorregulação. Por quê? Porque não é uma regulação tradicional, não é a elaboração de uma lei, mas é a elaboração de normas técnicas que podem ser utilizadas pelas empresas, que podem ser cobradas pelo consumidor, mas não tem nenhum efeito mandatório. Então, eu penso que nesse modelo que nós temos, né, que são efetivamente uma estrutura regulatória, nós teríamos aquilo que Günther Teubner, não é, que é um filósofo ainda vivo, alemão, ele fala na questão de um pluralismo jurídico. E esse pluralismo jurídico, segundo o Günther Teubner, e é bem interessante porque tem a ver com esse contexto, promove efetivamente um deslocamento dos processos políticos de poder para as mãos de atores coletivos privados. Então, essa é a questão. E esse é o modelo, não sei quanto tempo eu tenho, e esse é o modelo em que entra a questão da autorregulação, não é? Por quê? Porque não é o Estado ditando a regra, mas são os Estados participando de um organismo internacional, no nosso caso, né? Em muitos casos, Portugal e Espanha também, participam da ISO, e justamente nesse órgão coletivo privado, porque ali não é o Estado com o seu poder de soberania que está criando a regra. Então, nesse contexto individual é que nós temos essa perspectiva, então, de nós termos um mecanismo atuante, não é? Em que nós efetivamente podemos criar esse contexto de rede, não é? Mas, para nós juristas, nós precisamos ainda, talvez, estudar um pouco mais a fundo o caráter jurídico e a importância de nós atribuirmos a essas normas de autorregulação, não é? Que são produzidas por essas entidades internacionais de normalização, como a ISO, que é a mais próxima de nós, sem perder de vista a do Reino Unido, que é bastante atuante também, e sem perder de vista a atuação dessa organização chinesa, considerando a importância que a China tem no cenário global, não é? Econômico, industrial e financeiro. Então, essa é a questão importante. Paulo, eu já lembro aqui, o nome do autor é Günther Teubner, depois eu posso colocar no chat aí para vocês copiarem melhor. Então, essa é a ideia, não é, que nós queremos trazer e que a gente gostaria de provocar a reflexão, no sentido de que o Estado continua tendo a sua função regulatória, mas me parece que nós, do direito, precisamos desenvolver mais a fundo essas experiências de autorregulação e aprender um pouco mais também como se poderia atribuir um caráter jurídico mais contundente à produção dessas organizações, como a ISO, por exemplo, que interessa diretamente aos países que estão aqui nesse seminário internacional, para observar que se essas normas ISO forem adequadamente aplicadas e forem aplicadamente também auditadas, porque você tem o certificado da ISO em relação a determinada norma que ela edita, garante que aquela empresa cumpre determinados requisitos. Então, me parece que temos aí um espaço importante para a valorização normativa dessas entidades regulatórias, que não são entidades regulatórias estatais, mas que são entidades regulatórias privadas, mas que podem ser importantes para posicionar a produção industrial e a criatividade
É isso mesmo, Raquel, obrigado. Para posicionar, então, a produtividade e o respeito ao meio ambiente e aos direitos humanos como um todo, nesse contexto global em que essas novas tecnologias estão inseridas. Então, muito obrigado pela atenção de vocês. E agora quem espera a pergunta sou eu, né? Já que eu fiz as duas exposições. Né? Ok. Tu tens como abrir ali, onde é que tá? Deixa eu só ver, tem uma pergunta no chat que eu vi ali. Tá, o Gintertober, então, já foi respondido. Tá. Já vamos responder aqui. Ok. Então, o Paulo pergunta, tá, o Paulo de Lara pergunta, o que é que existe de concreto em termos de nanotecnologia? O que existe de remédios, armamentos, robótica, o que já existe funciona concretamente, alguns exemplos e quais as projeções, até onde podemos, até onde pode nos levar. Paulo, eu penso que são perguntas extremamente importantes, tá? Se você consultar na página do StatNano, tá? E depois eu vou digitar aqui, acho que eu consigo, né? Tá, bom, depois eu digito. Então, eu vou digitar essa página, onde a gente pode, então, consultar. Tá, eu vou colocar aqui, ó, StatNano. Tá? Se vocês consultarem nessa StatNano, vocês vão ver ali o estado da arte desses produtos que eu mencionei. Vocês podem abrir cada um desses números e ali vocês vão ver os produtos com as marcas, o que é efetivamente, qual é a utilidade desses produtos que já estão no mercado consumidor, né? Existem remédios, inclusive, sendo vendidos em farmácias no Brasil, em Portugal, em qualquer lugar. Se vocês observarem, por exemplo, nós temos antibióticos que têm a liberação prolongada no tempo, né? Se vocês pensarem, há algum tempo, eu já sou, enfim, já vivo há mais tempo do que muitos, provavelmente, de vocês, os antibióticos tinham um tempo, assim, de 8 em 8, de 12 em 12, que você precisaria administrar. Hoje tem alguns antibióticos mais potentes, e que você toma um por dia, e você vai tendo um efeito que vai sendo liberado gradativamente ao longo do dia. Por quê? Porque esse medicamento ele tem um revestimento especial, não é? Que o organismo não consegue transformar integralmente o seu princípio ativo, porque o que a medicação tradicional ela promove? Quando você toma um remédio, enfim, um comprimido ou um xarope, enfim, qualquer outro líquido convencional, você eleva o pico, e tem pesquisas na área da química e na área farmacêutica mostrando isso, você eleva o pico, não é, do efeito do medicamento, e depois, na medida em que o tempo vai passando, aquele pico de efeito vai passando e ele vai decaindo até que você toma uma nova dose e aí sobe o pico de novo e depois ele decai novamente. O que a gente observa, né, e aí eu estou vendendo o que eu também estudei com esses colegas, é que com esses medicamentos que são, na verdade, tem uma liberação controlada, o efeito do remédio ele não tem um pico, mas ele vai se mantendo de uma maneira mais linear, de tal modo que o organismo vai recebendo aos poucos aquele princípio ativo da medicação. Isso se dá justamente porque aquele medicamento ele tem um revestimento especial que o organismo, enfim, pela sua transformação no estômago, não consegue eliminar integralmente, mas ele vai ficar navegando no estômago por um certo tempo e ele vai liberando gradativamente aquele princípio atômico, o princípio nanotecnológico, e com isso você tem uma vantagem, não é, nessa perspectiva da liberação. E assim tem outros medicamentos também. A grande questão que se levanta é que, enfim, a União Europeia e a vigilância aqui em medicamentos e alimentos, ela já tem algumas medidas para avaliar esses produtos, mas a Anvisa no Brasil, por exemplo, não tem, né? Então não tem uma metodologia para avaliar esses produtos, se eles são seguros ou não, e eles são liberados justamente a partir de pesquisas em áreas próximas à nanoescala, mas não propriamente em pesquisas na nanoescala para que você possa fazer um controle efetivo. Então, a gente tem aí, no mínimo, uma abertura para o risco que esses medicamentos podem gerar, porque, embora possam ser seguros, porque agências estrangeiras atestam, o Brasil não tem essa possibilidade ainda por conta de ausência de medidas e de métricas na Anvisa. Então, essa é uma questão preocupante. Armamentos também,
né? Especialmente o governo americano, ele tem um orçamento gigante para o desenvolvimento da nanotecnologia e uma parte desse orçamento é para o desenvolvimento armamentista. Então, a gente fica perguntando, não é, para que utilizar armas que são precisas, que são pequenas, drones, não é, que podem voar sem que você perceba, e são precisos matematicamente, são calculados em relação aos alvos que devem ser atingidos. Então, a gente percebe que o lado positivo da nanotecnologia, e tem muitos, né? Tem muitos aspectos positivos, mas a utilização armamentista, a utilização para fins bélicos, eu tenho uma certa dúvida e tenho um certo temor também da utilização dela, não é, em guerras, talvez, enfim, na guerra agora da Ucrânia que a gente esteja vendo, e hoje de manhã se falou, é uma guerra que é transmitida, não é? As pessoas estão lá fotografando e estão compartilhando, e nós em casa, no conforto da nossa casa, no nosso sofá, estamos vendo, enfim, essas atrocidades que esse ser humano que é tão inteligente, que é racional, ele consegue fazer em relação a outra pessoa, e provavelmente nós temos lá drones sendo utilizados para a destruição, e uma destruição silenciosa que só é percebida efetivamente quando ela acontece. A questão da robótica também, porque se nós olharmos ali dentro do segmento da tecnologia, em que nós temos uma grande quantidade de produtos, o uso da inteligência artificial, né? E a inteligência artificial, diga-se de passagem, ela apenas conseguiu esses avanços porque o ser humano conseguiu produzir chips e equipamentos de conexão e equipamentos efetivamente de armazenamento de dados, graças ao desenvolvimento dessa escala muito pequena, né, que nós temos em quantidades e em proporções cada vez menores, mas cada vez mais flexíveis e com condições cada vez mais de maior poder de armazenamento. Então, nós temos na nossa vida a utilização da nanotecnologia, então isso não tem dúvida, né? As projeções são milionárias, né, para os próximos anos. O que eu tenho acompanhado de algumas perspectivas econômicas é que essa indústria ela vai se desenvolver muito nos próximos anos. Então, provavelmente, esse número de produtos que hoje nós temos acesso, eles vão se multiplicar e talvez se multiplicar em efeitos exponenciais daqui para frente. Então, essa é uma questão, o que aumenta a responsabilidade do direito. Tá? Então, eu penso que nós podemos mencionar essa questão, e talvez esse é um dos objetivos assim, dessas nossas duas apresentações, minha e da professora Raquel, no sentido não de alardear, não de dizer que temos que boicotar a tecnologia, eu penso que não, que isso não vai ser adequado, não vai ser suficiente, né? Porque em alguns anos atrás, algumas organizações não governamentais já queriam levantar a questão da moratória tecnológica, ou seja, só se poderia avançar o estado da arte do desenvolvimento tecnológico se tivéssemos mais certeza sobre como controlar, como mitigar os riscos, mas essa me parece que não é a melhor alternativa, porque você não consegue bloquear uma indústria que é gigantesca, que move milhões e milhões de dólares ou milhões e milhões de euros pelo mundo afora. Seria muito difícil você parar com tudo isso. Então, me parece que é a hora do direito, é a hora de nós, pesquisadores, atuarmos, né? E a Cristine, que está aí prestes a entrar nesse campo da pesquisa, é um belíssimo tema, né? Essa questão regulatória, né? Como regular a tecnologia, como equacionar o que eu falei hoje de manhã, o tempo do desenvolvimento tecnológico e o tempo do desenvolvimento regulatório. Eu penso que nós, do direito, temos aí um momento sem precedentes para entrarmos nesse bonde, não é? Ou nesse comboio, como se diz aqui, da história, e usarmos e tomarmos o nosso lugar. E aí, para encerrar, uma questão que tem me preocupado, eu tenho viajado para muitos lugares do mundo e participado de congressos sobre as nanotecnologias, e a maioria deles não é sobre o direito, mas a maioria é justamente congressos dessas áreas exatas. E o que eu percebo, e isso me deixa bastante inquieto, que essas próprias áreas da engenharia, da química, da biologia, da física e assim por diante, além de desenvolverem a tecnologia nano e a tecnologia da inteligência artificial, por que não dizer, também estão desenvolvendo a regulação. E aí eu fico me perguntando, mas como isso é possível? Se nós do direito temos, pelo menos até então eu imaginava, que nós tínhamos esse, digamos, esse privilégio de fazermos a regulação. E eu vejo que gradativamente nós estamos sendo superados por esses colegas, e eles não nos perguntam,
né? E eles não nos perguntam, mas eles estão desenvolvendo regulação. E um desses mecanismos, ou desses vários mecanismos, são essas normas produzidas por essas agências de normalização, como a ISO, por exemplo, mas também o que esses grupos de pesquisadores estão desenvolvendo são guias de boas práticas, recomendações e outros tipos de normas que você vai dizer assim imediatamente, mas isso não é direito, porque nós vamos olhar isso pela lente da tradição jurídica, que vai exigir a vigência, que vai exigir a validade formal, que vai exigir, enfim, toda uma produção de acordo com requisitos tradicionalmente aceitos, especialmente na perspectiva do positivismo jurídico e de viés legalista. E aí você vai dizer, mas isso não é regulação. Só que tome cuidado com essa afirmação, por quê? Para nós pode não ser, só que nós somos uma minoria nesse grupo. A maioria desses pesquisadores que já estão há muito tempo nessa caminhada tecnológica, para eles é regulação. Por quê? Porque eles não vão se preocupar com a questão formal, eles vão se preocupar com a questão da eficácia. Ou seja, para eles isso é regulação porque eles seguem essas regras e eles conseguem, com isso, ter uma certa característica de segurança, né? Não é a segurança jurídica que tradicionalmente nós atribuímos, mas é uma segurança do desenvolvimento dessa tecnologia, porque ela é regrada por conceitos, por limites que a própria ciência estabelece. Então, esse é o ponto que me incomoda. Nós, do direito, deveríamos estar nessa frente, contribuindo, discutindo com esses colegas, e nós estamos aqui, não é, confortavelmente sentados, não é uma crítica isso, mas é uma observação. Estamos esperando a ocorrência de um fato, estamos esperando a ocorrência de um desastre. E aí diremos, bom, agora temos um fato, agora podemos legislar, podemos regular sobre esse fato. Só que eu não sei exatamente se teremos um desastre. Nós temos um desenvolvimento científico e por isso me parece que nós não podemos esperar o fato acontecer, como normalmente o direito age. O direito age após o fato. O direito não vai agir antes do fato, não é isso que eu estou dizendo. Mas o direito precisa acompanhar, ele precisa estar ao lado do desenvolvimento laboratorial, perguntar, participar dos grupos, às vezes receber um não, às vezes ter que responder uma saia justa do tipo assim, mas o que você está fazendo aqui? Você não é cientista. E aí você tem que ir argumentando que sim, que é importante que o processo de regulação acompanhe o desenvolvimento da tecnologia. E talvez um outro indicativo, e aí para finalizar, que a regulação formal não esteja conseguindo acompanhar esses avanços, é essa crescente onda desse desenvolvimento da autorregulação, ou também da autorregulação regulada, em que as próprias companhias, não é, estão começando por meio dos seus códigos internos de conduta, colocando ali também questões de segurança, questões de saúde, que elas estão desenvolvendo, mesmo que não tenha um marco legal sobre isso. Então, eu penso, pessoal do direito, que temos que arregaçar as mangas, temos que conversar com os nossos colegas dos laboratórios, pedir licença e entrar laboratório adentro e observar o que eles estão fazendo, fazer perguntas, primeiro, temos que também ser humildes, de não dizer, nós viemos aqui para normatizar, eles não vão, pode ir para fora, nós já normatizamos aqui tudo muito bem, não precisamos de você. Então, nós também precisamos ver exatamente qual é o lugar, e eu não estou colocando aqui que nós temos que abaixar a cabeça e sermos submissos, pelo contrário, temos que olhá-los de frente, mas temos que olhá-los de frente com essa questão de que, de certo modo, algumas coisas a gente não saiba. Então, a gente tem que assumir essa ignorância, mas temos que ir atrás desse conhecimento que nós ainda não temos. E o Paulo está colocando aqui que ele viu o site e a China teve 96 mil publicações em 2021 e os Estados Unidos 25 mil na área da nanotecnologia e o Brasil 4 mil. Então, gente, por que essa normalizadora da China está em primeiro lugar? Porque a China está desenvolvendo a nanotecnologia e veja que ela consegue produzir muito mais do que os Estados Unidos, que aparentemente se entendia como sendo o primeiro lugar. E não é, não é. Né? Então, essa é uma questão importante e que, pessoal, temos que ficar alertas a essa questão. Novas tecnologias vão surgir e se nós do direito não inovarmos também o processo de criação do jurídico
e se nós também não revisarmos alguns dos nossos pressupostos. Eu sou favorável à tradição, então estou adorando esse ambiente aqui da Universidade de Coimbra, né, que desde 1290, eu ia dizer 1920, 1290, produz conhecimento, né, produz conhecimento e desenvolve pesquisa. Então, é muito importante a tradição? É dela que nós estamos falando, mas essa tradição também está mostrando que ela precisa ser ressignificada. E, inclusive, em Coimbra se fazem estudos sobre tecnologias. Então, isso é um indicativo de que a tradição, o formalismo, o rigor pode conviver com novas tecnologias, com novas pesquisas, enfim, e com a revisão de alguns postulados. Ok, gente? Obrigado aí. Espero ter contribuído. Espero ter deixado vocês inquietas. Essa é a minha pretensão aqui. Podemos encerrar? Não sei se tem alguém de vocês, eu não perguntei, desculpe, que quer fazer alguma pergunta. Por favor, professora Lorena. Professor, muito obrigada, né, por nos brindar aí com todo esse conhecimento. Realmente fica aqui fervilhando, né, novas ideias, novas perspectivas. O finalzinho agora que o senhor falou, né, sobre essa questão da autorregulação. Eu acho que também é interessante a gente pensar quais são as bases, né, que esses cientistas utilizam para trazer essa autorregulação, porque muitas vezes, né, em regra, nós do direito nos utilizamos de uma base filosófica, né, e também dos direitos humanos, para justamente, além das questões formais, para identificar aquilo que a gente julga, né, como importante de ser protegido. Então, na perspectiva do cientista, também acho que é interessante, como o senhor falou, esse intercâmbio, né, nós fazermos esse intercâmbio, nós nos mostrarmos disponíveis e interessados em participar desse processo, né, de autorregulação, contribuindo com essa perspectiva que nós temos de direitos humanos, né, dentro de uma perspectiva de ética, com também aquilo que o senhor destacou, dentro de uma eficácia, né? Essa autorregulação, muitas vezes, ela é direcionada para a eficácia do produto, né? A eficácia daquilo que está sendo produzido. Sim. Então, acho que esse intercâmbio, né, da gente acabaria proporcionando essa base dos direitos humanos, somando com o que os cientistas entendem como importante que eles estão produzindo. Acho que seria isso. E uma outra colocação também que eu gostaria de fazer foi sobre a primeira apresentação, né, que o senhor falou, Tá. do consumo, né, e do comportamento Sim. dos consumidores também, que foi algo que eu achei bem interessante, é que, ao mesmo tempo que nós temos uma parcela da sociedade que está inserida num consumo capitalista, né, e refletido, também temos uma parcela da sociedade de consumidores que estão preocupados com essas questões ambientais, estão preocupados com de onde vem aquele produto, como é produzido, como é que são as relações trabalhistas daquela empresa, né? Então, é bem importante para a gente perceber que, por um lado, nós temos um ponto de crítica, né, sobre consumidores que não refletem, não pensam sobre esses aspectos, mas também um surgimento de consumidores de linhas que vêm tendo uma preocupação muito grande com essas questões ambientais, com a origem das produções, e, como eu falei, o respeito às legislações trabalhistas. De tudo que a gente percebeu hoje aqui, né, da apresentação do trabalho do professor Dillins também, nós vemos que nós temos uma preocupação, né, muito grande com o que está acontecendo hoje, com o que nós estamos vivendo hoje, e com as consequências, né, disso para as gerações futuras, né, que o senhor também aqui falou. O momento presente e as gerações futuras, né? Que é o futuro da gente e de todos que estão por vir, né? Isso mesmo. É isso. Tá certo. Obrigado, professora Lorena, pela sua intervenção. E só rapidamente, eu penso que dá para fazer uma contextualização. Nós que somos professores, enfim, os que estão aqui nos assistindo, os estudantes, enfim, eu penso que nós temos uma responsabilidade social de levar esse tema do consumo responsável, do consumo, enfim, consciente,
para fora da universidade, para fora da sala de aula. Né? Então, eu penso que essa é uma questão extremamente importante, e essa talvez é uma das nossas funções sociais, levar esse tema para as associações de bairro, levar esses temas para os nossos amigos, para os nossos conhecidos, que efetivamente não estão nas universidades, e conversar, discutir, mostrar esses temas, chamar a atenção para a importância disso, não é? Para a importância de perguntar, de olhar de ler o rótulo, se não entendeu, usar o saque para perguntar o que não foi entendido, entrar na página daquela empresa para ver o que ela está fazendo, como ela está registrando, a questão da transparência, porque esse tema do ESG, embora a questão da governança pareça mais, a luta contra o desvio de dinheiro, a questão da corrupção, mas também é a questão da transparência. E esses temas parecem que se aplicam apenas às entidades públicas. Pelo contrário, também o privado, cada vez mais o privado, precisa ser transparente. Então, a empresa precisa ser transparente com o seu consumidor, dizendo, esclarecendo como determinado produto é fabricado. Se os direitos dos trabalhadores são respeitados. Se os direitos daquelas comunidades que estão no entorno dessas grandes empresas, quando elas vão para um determinado lugar para instalar uma nova organização, como elas lidam com os nativos, com aquele lugar que estão vivendo ali, como elas trabalham nesse sentido. Então, eu penso que a gente tem uma questão importante aí de educação para o consumo, né? De elaboração, talvez, de cartilhas, de elaboração de pequenas falas, de gravação de palestras, de lives e assim por diante, para poder justamente trabalhar essa questão. E só rapidamente em relação à autorregulação, a apresentação dos colegas do Gillings e dos professores Gillings Barbosa e Paulo César, eles mencionaram alguns autores que eu também estou produzindo um texto agora para esclarecer um pouquinho essa diferença entre o sandbox regulatório, o Living Lab. Citaram a Julia Black, ou Julia Blake, eu não sei exatamente como é a pronúncia, e eu encontrei dessa professora várias publicações, e justamente um deles falando sobre essa questão da constitucionalização do sistema de governança regulatória, e um outro em que ela justamente trata a questão de uma regulação baseada em princípios. Então, essa questão dos princípios, que para nós brasileiros é um tema tão caro, especialmente a partir da Constituição de 88, a partir da leitura que nós temos do Alexis, no sistema da Civil Law, quando nós temos do Ronald Dworkin, eu penso que essa questão dos princípios, inserida dentro dessa perspectiva das normas ISO, por exemplo, de nós oferecermos alguns modelos de autorregulação, isso pode efetivamente render bons fundamentos regulatórios sem a necessidade de você recorrer ao poder legislativo. E aqui não é simplesmente você dizer, bom, então ele não quer mais a regulação como parte do Estado, não é isso. Mas nós sabemos que essas novas tecnologias são muito dinâmicas e nós sabemos, por outro lado, também que o processo legislativo ele é mais lento, ele tem as suas etapas. E se nós pensarmos bem, o nosso processo legislativo, e aí falando do Brasil, que eu conheço mais de perto, ele tem pelo menos 2 séculos, se nós pensarmos. E desses 2 séculos, não houve uma revisão substancial e estrutural do processo legislativo. Houve modernizações, digamos assim, superficiais, com a introdução da tecnologia, enfim, mas se nós olharmos toda aquela ritualística, os prazos, os carimbos, o ir e vir, enfim, todas essas questões não são de agora. E nós continuamos aplicando esse modelo regulatório da criação da lei a esse mundo altamente tecnológico, né? Então, eu penso que a gente tem aí bastante coisa para avançar ainda. Mas muito obrigado, professora Lorena, e eu acho que a gente pode efetivamente compartilhar algumas preocupações. O Francivaldo está com a mão levantada, por favor. Boa tarde a todos. Olá, boa tarde. Eu gostaria de parabenizar, professor, pela exposição. Fazer 2 trabalhos seguidos, um atrás do outro, realmente mostra seu empenho, sua determinação. Obrigado. E eu quero trazer, só para fazer uma ponte, uma transversalidade de temas, que nós abordávamos hoje, logo cedo, em um capítulo de Direitos Humanos sobre dignidade da pessoa humana e a sociedade em redes. Essa sociedade da informação, da inteligência artificial, do aprendizado de máquinas, da
nanotecnologia, do que o senhor fala, da necessidade de ambientar isso com um referencial da dignidade do ser humano. Então, quando eu vi aqui a colega falando sobre a vontade, a nossa vontade que já não é mais autonomia de vontade, mas uma vontade manipulada, uma vontade com um viés cognitivo, vamos dizer assim, para que ela seja tangenciada. E muitas vezes nós não somos levados em atenção na nossa autonomia, nessa independência, e sim tocados pelas escolhas que outros fazem por nós, ou orientando as nossas escolhas. Então, é pensando nessa perspectiva transversal, trazendo essa contribuição, que eu fiquei aqui atento a cada palavra, a cada exposição, e exposição feita com entusiasmo, com atenção ao tema, que o tema requer realmente essa atenção. Mas nós temos que pensar, professor, também, quando o senhor diz dessas medidas do SIG, mas também pensarmos no consumo, nas nossas escolhas ao fazermos o produto. Nós queremos produtos baratos, nós queremos produtos mais em conta. E muitas vezes esse produto barato, esse produto mais acessível, ele é justamente um produto em que não foi observado, ou que não foram observadas, essas regras comezinhas, ou esse processo que o senhor tanto proclama das normas que as empresas autorregulam. E nós simplesmente, como Estado, como sociedade, estamos aquém desse processo. Muito, muito valiosas mesmo as suas contribuições, inquietantes, e que nos deixam a preocupação sempre em buscar não só os objetivos, dentro desses objetivos, mas de direitos humanos, numa perspectiva mundial. Parabéns, professor, e parabéns também à colega que fez juntamente com a aluna, que eu vi a atenção, a devoção do trabalho que vocês fizeram e fizeram com empolgação. Continue nessa senda. Parabéns, professor, também. Obrigado aí pela sua contribuição e pela generosidade. Só rapidamente, Francivaldo e colegas, acho que a gente sempre tem que, quando vai consumir, tem que também perguntar por que consumir. Será que eu preciso daquela coisa que eu quero comprar, se eu tenho ainda uma em casa que funciona muito bem? Então, a gente precisa fazer essa pergunta. E um outro texto que eu trabalho, porque esse tema dos direitos humanos também me é muito caro, porque da pesquisa que eu faço, ele entra nesse aspecto da regulação das empresas, é o livro do John Gerard Ruggie, que chama-se Quando Negócios Não São Apenas Negócios. Eu penso que esse é um livro, eu até vou colocar aqui no chat para vocês, acho que é um livro que vale a pena ser lido, porque ele justamente pergunta e vai respondendo a essas questões, né? Deixa eu só escrever aqui para falar e escrever, não dá muito certo. Não são apenas negócios. Tá? O professor John Gerard Ruggie, ele faleceu, eu não sei se foi no ano passado ou no ano anterior, talvez eu tenha me confundido, mas ele faleceu recentemente e ele trabalhou junto ao secretário-geral da ONU, lá no ano de 2009 a 2011, e ele justamente desenvolveu um framework que era aplicado às empresas da moda, né? Nós sabemos que muitos produtos de grife são produzidos à custa do trabalho escravo, do trabalho indigno, do desrespeito à pessoa humana do trabalhador, e a função dele justamente era tentar mostrar para essas empresas que os negócios, eles não deixam de ser negócios, né? Mais ou menos aquela questão que eu falei no início, que o objetivo das empresas é lucro efetivamente, mas que além do lucro, por isso quando negócios não são apenas negócios, as empresas também deveriam trabalhar por um propósito, né? E aí esse texto, ele está traduzido para o português, mas no portal de periódicos da CAPES, por exemplo, tem vários artigos recentes do John Gerard Ruggie que valem a pena ser lidos, porque tem um contexto aí bastante interessante. Não sei se mais alguém quer fazer alguma pergunta, senão a gente pode encerrar.
Ok, gente? Então, eu quero agradecer aqui em nome do Iberojur, enfim, em nome da organização do evento, a presença de vocês, também a iniciativa de inscreverem e apresentarem o trabalho nessa tarde de hoje, e esperamos revê-los aí num próximo evento que seja o mais breve possível, tá certo? Muito obrigado e até breve. Tchau, até mais. Obrigada, até logo.